Oi, galera! Mais um vídeo da professora Valéria. Peço a vocês aí o carinho. Nós vamos começar um projeto novo, né? Porque nós terminamos o projeto Poemas Concretos e agora nós passamos o projeto A Carta de Leitor. Bom, é um vídeo bastante explicativo, tá bom? E também com proposta de atividade para readaptação. Então, em tempos remotos, nós vamos nos readaptarmos a todo o processo do ler e escrever. Então, vamos lá, meus queridos, com muita atenção, tá bom? É um projeto fácil, gostoso, mas com as suas características diferentes do poema, né? Porque agora nós entramos no gênero carta de leitor. Então, vamos lá. A carta de leitor é um gênero textual argumentativo presente em diversos meios de comunicação. Grava bem essa palavra, ó, argumentativo. Então, os argumentos, nós só conseguimos fazê-los quando nós temos conhecimento de causa. O que significa isso? Eu só posso concordar ou discordar ou argumentar ou contra-argumentar se eu tenho conhecimento, se eu entendo exatamente do que se trata uma situação que nos é colocada, nos é posta. Então, eu leio, eu avalio, analiso, observo e vou pontuando, meus amores, os assuntos que eu sei e aqueles que eu não sei, eu preciso correr e pesquisar. Então, fica a dica aí para você poder fazer uma boa carta de leitor. Bom, vamos lá. Como você já deve ter tido contato com revistas, jornais, sites, etc., certamente notou que a maioria desses meios de comunicação possui uma seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores, não é mesmo? Os editores utilizam esse espaço para estabelecer um diálogo com o público, ao qual destina suas produções e, entre outras coisas, avaliar a qualidade do próprio trabalho. No entanto, para que o leitor se adeque ao meio formal de comunicação, é necessário conhecer a estrutura. Olha que legal, queridos. Conhecer a estrutura da carta de leitura. Então, o que seria estrutura? A estrutura é como ela é escrita. Aqui, no caso, seria a composição gráfica de uma narrativa. Então, assim, a carta de leitor, ela tem uma estrutura diferente da estrutura de um poema. Um poema, a estrutura dele é em estrofes e versos, não é verdade? A estrutura, por exemplo, de uma fábula, ela é uma narrativa distribuída em parágrafos, não é verdade? E no final, você tem na fábula um ensinamento, uma moral. A estrutura da carta também tem uma outra estrutura. É claro que ela lembra bastante uma carta convencional, tá certo? Um texto epistolar. Então, queridos, é o seguinte. Então, e aqui quando ele diz assim, ó, esse diálogo entre o editor, né, entre a revista, um jornal, um site, tem que ter esse diálogo entre esses veículos de comunicação e o leitor. O leitor somos nós, né? O leitor é você, eu, mamãe, papai, família, nós somos os leitores. E quando existe esse espaço, olha só aqui, ó, existe um espaço para estabelecer esse diálogo com o público, quer dizer, conosco, nos dá abertura para que consigamos escrever essas cartas para podermos parabenizar, solicitar, né, pedir alguma matéria que a gente se interesse mais, ou de fato agradecer ao conteúdo que essa reportagem, essa notícia trouxe de benefício para nós. Então, a fazer esse carinho para a revista ou para o jornal, em parabenizar, agradecer
a matéria publicada. Então, esse veículo, esse meio de comunicação entre leitor e jornal e revista e site, essa ligação, essa conexão é muito importante, principalmente para a revista, para esse meio de comunicação que quer chegar até nós com matérias de qualidade, tá bom? Então agora vamos conhecer a estrutura da carta de leitor, ó. Para tanto, observe um exemplo desse tipo de texto. Então vamos lá. Aí nós temos a estrutura da carta de leitor. Vamos lá. Como podemos perceber, apesar dos diferentes posicionamentos expressos nos textos acima, eles apresentam uma estrutura textual semelhante, não é mesmo? Os elementos que os compõem são. Quando se trata desse parágrafo, eu ainda não apresentei para vocês, porque eu quero primeiro apresentar a estrutura e depois para que vocês possam enxergar essa estrutura dentro das cartas que eu vou apresentar a vocês ainda nesse vídeo, queridos. Então vamos lá, olha só. Então a estrutura da carta de leitura. Local e data. Então, vamos supor, Jacareí. Então, se eu vou escrever uma carta para um jornal, né? Vamos supor, o Jornal do Joca, que a gente já tem um pouco de conhecimento. Então, eu coloco Jacareí, que é o local, e coloco a data. Hoje, por exemplo, 7 de junho de 2021. Então, é local e data, que nem nós fazemos na nossa pauta. Aí, em seguida, nós temos o cumprimento formal, o vocativo, com formas de tratamento adequadas. Então, se eu vou endereçar essa carta a uma figura, por exemplo, política, né? Então, nós temos aí um tratamento, né? Um pronome de tratamento formal. Então, eu digo Vossa Senhoria, Vossa Excelência, dependendo da figura a qual eu vou me destinar essa carta. Mesmo que seja uma revista, um jornal ou um site, nós também temos que ter um cumprimento formal. Por exemplo, olá, oi. Normalmente, quando se usa para revista e jornal, quando se endereça à criança, essa linguagem é uma linguagem ao mesmo tempo popular, mas ela se encaixa dentro do formal. Então seria: olá, tudo bem? Eu sou Marcos, tenho 10 anos, estou cursando o fundamental em Jacareí, na escola, enfim, só um exemplo, tá, meus amores? Então, esse cumprimento é como a gente começa uma carta, né? Cumprimentando: olá, tudo bem? Né? E aí nós passamos para a introdução com menção à matéria. Então é um texto, aí a gente tem que fazer um texto, né, da reportagem, por exemplo, publicada com o objetivo de contextualizar até mesmo quem não tenha tido contato com o texto. Por exemplo, se eu li uma matéria sobre uma experiência que está sendo realizada no espaço sideral, por exemplo, no nosso universo, né? Se eu quero fazer uma menção, eu preciso, para que os demais leitores que estão lendo também a minha carta, se interaja, quer dizer, ela compreenda do que você está tratando a minha carta. Por exemplo, o leitor que acompanha a mesma revista ou o mesmo jornal, ele tem que saber que a minha carta ela é endereçada a determinada matéria, que eu vou fazer menção, quer dizer, olha, sobre aquela experiência na página tal, em que você fala isso, isso e isso, eu gostaria de solicitar de vocês mais matérias, né, sobre esse assunto que eu gostei bastante. Então, a pessoa que está lendo, né, um outro leitor, fala: nossa, olha, o Marcos, ele gostou da matéria do espaço do universo e ele está solicitando mais publicações desse material. Então, é isso que é a introdução. Você tem que, antes de solicitar ou de parabenizar, nós temos que fazer menção, a gente tem que citar do que se trata a matéria. E aí, aqui, continuando, ó,
até mesmo quem não tenha tido contato com o texto ao qual nos referimos. Então, para deixar todo mundo em contato exatamente com essa menção, dando importância à crítica que fazemos. E essa crítica, meu amor, ela pode ser tanto crítica boa, como agradecer e parabenizar, ou pode ser uma crítica de forma que a pessoa não gostou, não foi tão boa como o esperado dos leitores. Então, essa crítica pode ser uma crítica ruim também. Continuando, aí vamos virar esse aqui. Continuando ainda com a estrutura, aí vem o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento com fundamentação. É aqui que eu quero chegar, ó. Lembra quando eu falei das cartas por serem argumentativas? A gente só pode argumentar ou contra-argumentar quando nós conhecemos o que a gente está lendo. Porque se a gente quer dar a nossa opinião, nós precisamos de dados, olha, precisamos de dados, de informações, né, apresentadas no texto ao qual nós estamos lendo, ao que se refere. E com o quê? Com fundamentação. Toda opinião numa carta de leitor, ela tem que estar fundamentada. Quer dizer, eu não posso concordar ou discordar se eu não tenho conhecimento. Então, fica a dica. Conheça bastante os assuntos, se interaja sobre esses assuntos, pesquisem sobre eles, para que você possa fazer no final desse projeto uma carta de leitor, né, com fundamentação. E para terminarmos, nós temos aqui a conclusão, né, que é retomando a opinião expressa e expressão cortês de despedida. Então, nós usamos também o uso da linguagem formal. Aí, ó, vocês vão perceber isso nas cartinhas que eu já vou apresentar para vocês, tá ok? Esse momento aqui da conclusão e da linguagem formal. A linguagem formal, ela é uma linguagem mais adequada ao destinatário. Se você está falando com o seu coleguinha, ou com a vovó, ou com o parente, você usa uma linguagem informal, não é? Então, assim, se eu estou escrevendo assim para o meu colega, eu posso escrever assim: e aí, mano, tudo legal? Mas se você quer passar para essa linguagem formal, eu não posso falar, e aí, mano, eu tenho que falar, e aí, meu colega, meu amigo, como você está, né? A linguagem informal, eu posso falar, e aí, mano, como você tá? Não é verdade? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o estilo da linguagem. Vamos continuar? E agora eu vou apresentar para vocês uma carta para a gente conseguir enxergar a estrutura que eu acabei de apresentar. Então, você tem aqui, ó, o título, ele ajuda bastante, principalmente para a gente completar a nossa tabela do ler e escrever. Aqui, ó, cobras, é o tema da carta de leitor. Essa cartinha é para CHC. CHC significa Ciências Hoje para Crianças. Meus queridos, quem puder entrar em contato, pesquisar sobre essa revista, ela é maravilhosa. Ela é muito boa, ela tem muitos assuntos legais, desde tirinhas de história em quadrinho, né, de gibi, ela tem também bastante experiências, várias atividades para vocês interagirem. Então, vale a pena vocês procurarem pesquisar sobre CHC, Ciências Hoje para Crianças. Aí aqui uma cartinha de um menino, então vamos lá? Oi, pessoal, olha, essa aqui como a gente viu aqui na estrutura, nós temos aqui aqui nós não temos o local e data, porque ele tá mais embaixo, tá bom? Mas aqui nós temos o cumprimento. Então, oi, pessoal da CHC. Por que porque é revista, tá? Eu me chamo Nilson Paulo, tenho 11 anos e sou louco pela revista. Eu e o meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria falando sobre as várias espécies de cobras que existem. Não se esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo, Paracambi, Rio de Janeiro. Olá! Aí aqui
é a revista que está dando um diálogo para ele, ó. Olá, Nilson, publicamos um artigo sobre cobras na CHC 126, que é o número que eles estão informando ao Nilson. Então, confira, né? Olha que bacana, gente. Então, aqui, esse assunto, aqui, essa cartinha, ela foi retirada da revista, né, de divulgação científica para crianças no ano de 2017, número 1491. Meus queridos, então nós temos aqui o tema da matéria, que é cobras, nós temos o comprimento, nós temos a introdução, o desenvolvimento, e daí nós temos também a despedida. Ó. Não se esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo para Cambi. Então, aqui, e nós temos aqui o local. Só faltou aqui a data, tá certo? Mas nós temos o local, beleza? Que não tem problema, na carta de leitor também, essa carta também tá ok. Continuando mais um modelinho, também ainda endereçada a CHC, aqui o título é Línguas Indígenas. Nós temos aqui, somos alunos da Escola Estadual José Ariano Rodrigues de Lins. Nós conhecemos a CHC na escola, lemos diversos textos, estudamos o texto. Você sabia que dezenas de línguas indígenas são faladas no Brasil, da CHC 233? Achamos muito interessante, porque descobrimos que existiam mais de 1000 línguas até os portugueses chegarem. Fizemos um desenho sobre a chegada dos portugueses e gostaríamos de que publicassem na revista. Tchau, pessoal! Abraços! Alunos do 4º ano A da Escola Estadual José Ariano Rodrigues, Lins, São Paulo. Essa aqui também é uma cartinha endereçada à revista Ciências Hoje para Criança. E aqui a gente também só não tem a data, assim, por exemplo, o dia, né? Mas nós temos o local, que é Lins, São Paulo. E nós temos também outro local também, que seria a escola estadual. São os alunos dessa escola que estão enviando essa cartinha para a CHC. Então, você vê aqui que também tem nós somos alunos da Escola Estadual José Ariano Rodrigues de Lins. Aqui nós temos a apresentação, que é como se fosse início de uma introdução. E aí você percebe que o comprimento e a conclusão vem logo embaixo, né? Tchau, pessoal! Abraços! Então você tem aqui um cumprimento de despedida, né? E aqui também o abraços, né? Pode ser abraços, beijos, né? A revista. Então, é um cumprimento com a conclusão no final, que também é bem legal, tá? Então, essa daqui, aí você tem aqui, ó, eles continuaram, fizeram o desenho que a revista publicou, né? Como eles falaram aqui, ó, esperamos que vocês publiquem nosso desenho da chegada dos portugueses. Aí a revista publicou. E aqui tá, muito bom o trabalho de vocês e esse retorno para nós. Abraços de toda a equipe. Então, bem legal. Também aqui, ó, revista de divulgação científica para crianças, ano 27, número 253. Aqui o valor, né, janeiro e fevereiro de 2014. Bom, meus queridos, esses aqui foram 2 modelinhos que eu vou printar e vou enviar para vocês poderem fazer a tarefa do ler e escrever, tá certo? Bom, continuando ainda com mais um modelinho, nós temos aqui, não é mais CHC, essa daqui é Revista Mundo Educação, que é bem legal também, ó. Tem até como vocês encontrarem aí e poder conhecer e se inteirar mais sobre essa revista. A matéria é sobre o uso dos pronomes de tratamento. Esse é outro assunto, então. Prezado editor, olha só, aqui é o cumprimento formal. Prezado editor, porque ele está falando com o editor de uma revista. Então, tem que ser formal. Ó, gostaria de parabenizar a matéria para a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas.
A comunicação nesse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas para nós ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. O que é remetente, gente? É para quem a gente é, é o reconhecimento de quem está escrevendo. Quem escreveu é o remetente. Então, significa o quanto ele reconhece a seriedade dessa revista, do editor, né? De quem faz a edição da matéria. Então, significa, quando tem esse respeito, prezado editor, significa que o remetente, que você que escreveu, que no caso aqui é o LES, ele teve esse carinho e respeito e reconhecimento do tratamento, do respeito à revista. Então, o remetente é quem vai remeter, é quem vai mandar. E no caso, o editor, aqui a revista, é o destinatário, ele que vai receber essa matéria. Então, quem escreve, remete, e quem recebe, se destina. Continuando. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Porque está falando dos pronomes de tratamento. Dentre esses pronomes, nós temos aqui, ó, prezado. É um pronome, né? Um pronome de tratamento formal. E aqui, atenciosamente, ó, mais uma despedida formal, né? E assinatura, LES, ok? Aqui nós não conseguimos encontrar a data e o local da onde essa pessoa, né, remeteu essa carta para o mundo da educação. Não tem problema, mas tem todas as outras informações de estrutura que nós necessitamos, que é o assunto, tratamento, pronome de tratamento, que nós temos aqui o cumprimento formal, nós temos também a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? A conclusão ampliando a visão sobre a nossa língua portuguesa, a despedida e a assinatura, quem remeteu. Vamos terminando, gente. Esse vídeo ele é um pouquinho mais extenso mesmo. Também, essa cartinha também é para o mundo, revista Mundo Educação. Caro editor, ó, também, ó, caro editor, uma saudação, um cumprimento formal, tá vendo? Gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci. Perdão, queridos. E vivo, onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representado por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Aí aqui, atenciosamente, JC. Então, meus queridos, aqui esse leitor está parabenizando a matéria da revista. Agora, olha essa daqui, ó. Essa também, então, aqui tem os argumentos e temos os contra-argumentos. Olha só, meus amores, aqui nós já temos ela completa, ó. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Então, nós já temos local e data. Caro editor, então, quando a professora pedir para você fazer a sua, não agora, isso vai demorar um pouquinho. Para essa semana ainda não. Mas para os outros, para as outras aulas, vocês já vão pensando que vocês vão ter que colocar assim também, ó. No caso, Jacareí, que é a nossa cidade. Aqui, no caso, Goiânia. Aí, aqui, ó, cumprimento formal. Então, nós temos, caro editor, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital, Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta.
Atenciosamente, JS. Então aqui, ó, vocês estão vendo que além dele ser um leitor, ele é um morador, ó, ele mora em Goiânia. Então ele tem conhecimento de causa quando ele fala que a revista foi infeliz de publicar uma matéria. Ele ressalta aqui, assim, do conhecimento dos autores que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Então, ele se lamenta pela péssima qualidade. Então, aqui ele já foi uma crítica ruim. Nessa daqui, nós temos o JC, que parabeniza, que você tem aqui, ó. Vamos ver aonde que ele coloca. Ele parabeniza. Mas aqui ele diz que é lamentável, que é outro, que aqui é JS, né? Então vocês perceberam que temos críticas boas e temos também críticas ruins. Aí, meus amores, eu vou pegar a tarefa que vocês vão fazer. Aí é o seguinte, olha. Vocês vão analisar, né? É uma análise de cartas de leitor. Então, identificando aspectos de uma carta de leitor. Nós temos na página 156 do livro Ler e Escrever uma tabela. Essa tabela, ó, ela tem o texto, o destinatário, o emissor, que é aquele remetente que vem emitir, remeter. O assunto é finalidade, quer dizer, o objetivo do porquê ele escreveu, né, a carta de leitor. Eu escolhi 5 cartas que vou printar e vocês vão receber essas cartas no dia de hoje. Daqui a pouco vocês vão receber essas cartas para preencher essa tabela. Eu fiz a primeira, lembra a primeira que eu mostrei para vocês aqui, ó? Eu já fiz essa daqui, então eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês têm que ler, tá bom, meus amores, várias vezes, para poder resumir a finalidade, que parece fácil, mas é a parte mais difícil. Então vamos lá, eu fiz só o texto 1, que é de cobras, para que vocês possam ter modelo. Então aqui, o texto 1, o destinatário, CHC, Ciências Hoje para Crianças. O emissor foi o Nilson Paulo, de 11 anos, lembra? O assunto foi cobras, que eu peguei no título também. E a finalidade eu coloquei aqui, ó. Solicitação de uma matéria sobre cobras, que foi exatamente sobre várias espécies de cobras que eles solicitam. Então, a finalidade aqui é uma solicitação, tá certo? Então, vocês vão preencher, vocês vão perceber que nós temos aqui, queridos, o texto 2, 3, 4 e 5, que foram exatamente os textos que eu acabei de apresentar, né, nesse vídeo. Então, meus amores, e não esqueçam de completar também toda a página do Ler e Escrever, da página 156. Então, vou encerrar esse vídeo agradecendo a Deus por vocês terem ficado comigo até o final. Caprichem nessa tabela, tá certo? Essa semana, essa é a atividade. Então, cuidado, carinho para encontrar a finalidade, porque você tem pouco espaço. E é essa a ideia, para vocês entenderem que não é fácil pegar uma cartinha ou um texto, ler com muita atenção e resumir a finalidade. Já é difícil resumir um conteúdo e vocês vão ter que, além de resumir o conteúdo, encontrar o objetivo dessa carta. Por que ela foi escrita? Para quê? Para parabenizar? Para saudar? Para publicar? Para solicitar? Então, qual é a ideia? Solicitar, parabenizar, criticar, né? Então, leia com atenção. Beijo no coração.